Olá! Estou de volta, é isso, você. Vamos juntos comigo, professora Pura, vamos para a nossa aula de revisão 37.2. Vamos lá falar sobre variação linguística. Olha só, variação linguística, nós vamos aqui entender, né, esse conceito que se trata aí da diferença, né? Essa diferença que acontece dentro aí dessa língua portuguesa, ela vai acontecer, olha só, de acordo com a utilização do falante, né? O falante dessa língua, ele vai aí fazer uso dela e vai adequá-la, tá? Vários contextos. E aí nós vamos ver que essa diferença, né, ela acontece aí, olha só, dependendo das condições. Vamos lá. Condições sociais, tá? Condições culturais, condições regionais e condições históricas, beleza? Porque, olha só, nós temos aí o falante e que dependendo também, como a gente viu durante a aula, né? A sua região, né? Nós vamos ver termos aí utilizados em que ele ali, para aquela região, ele nomeia um certo objeto e já em outra região ele tem outro nome, aquele mesmo objeto tem outro nome, ou seja, essa variação, ela é uma variação regional. E falar da variação regional, ela acontece não só por região, mas ela também vai acontecer no seu determinado local, na sua cidade, né? Por quê? Porque nós vamos ter isso como exemplo quando a gente deu na aula sobre o pão francês, que é o nosso exemplo mais master aqui do momento, né? Então, a gente conseguiu ver que esse pão francês, ele teve várias nomenclaturas, né? E aí, isso tudo a gente consegue ver o movimento que esse falante faz. Porque se eu estou aqui, que sou do norte, né, para mim, é pão francês, né? Eu me desloco, vou lá para Curitiba. Eu vou mudar esse nome, eu vou dizer o quê? Cacetinho? Né? Claro que eu vou me antenar, vou observar, mas eu vou chamar pão francês. Mas eu preciso ter esse cuidado, porque essa variante, né, essa mudança aí desse nome, desse termo, ele tem pela região de lá, em Curitiba, né? Então, lá ele vai ser chamado de cacetinho, eu posso também chamá-lo, ou seja, eu vou me informar e passar a fazer uso. Mas eu não posso, né, fazer essa mistura, tá? Então, essas variações regionais, elas aí podem acontecer tanto da região, como também dentro da cidade. E eu digo mais, que até dentro da nossa própria casa, nós temos aí essa variante acontecendo. Todas aqui em relação ao convívio social, né? Você tem aí essas variantes. Em relação a grupos, né? Você, de repente, você sai, está no seu ambiente de trabalho, nós vamos ter aí já essa variação formal, em que eu, quando saio e vou para aquele grupo de trabalho, eu vou estar fazendo uso do quê? Dessa linguagem formal. Dentro dessa linguagem formal, eu vou fazer adequação, né? Fazer uso dos termos, utilizar essa conjugação correta. Por quê? Porque ela é uma linguagem formal que exige, né, aí essa concordância dentro dessa estrutura aí que traz as regras gramaticais, né? Mas aí eu saio do meu trabalho, eu vou para o meu ambiente com os amigos. Eu continuo fazendo uso dessa linguagem formal? Não, eu já estou num ambiente livre, tranquilo, né? Eu já posso fazer uso da linguagem coloquial. E aí, é claro, eu posso mais ficar descontraída, né, com isso. Posso até usar gírias? Posso, né? Posso. Agora, totalmente gíria, não, só a não ser que eu estivesse naquele grupo em que todos ali fizessem uso dessa gíria, né? Então, lembrar, assim, que a variação linguística aí, ela acontece porque a nossa língua, ela é modificada de acordo com o seu falante e de acordo com a sua necessidade, né? Tá? Então, a gente consegue ver essa evolução da língua histórica, regional, por grupos, né? E aí nós vamos ver que temos jargões, temos as gírias, ok? Então, nada de utilizar, nada de dizer diante disso, que a gente viu nesta aula, alguma situação e se posicionar como erro, né?
Aí nós vamos dizer não ao preconceito linguístico, valeu? Muito bem, então a gente se vê lá nas atividades. Olá, estamos de volta. Vamos aí para o nosso momento, atividade de sala, isso aí. Vamos aí tirar dúvida, resolução das atividades. Preparados? Vamos lá para a questão número 1. Leia as palavras e expressões abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta. Guri, tribo fu, mano, dá rolé, da hora, dar um perdido, queimar o filme. Letra A. São expressões idiomáticas da língua portuguesa? B. São neologismos incorporados ao léxico da língua portuguesa? C. São dialetos da região sul e centro-oeste do Brasil? D. São palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas em sentido conotativo? E. São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil? E aí, galerinha? Guri, tribufu, mano, dá rolé. E aí? Analise essas expressões, né? E marque o X da questão. Nosso gabarito é letra E, né? Olha, são gírias, né? São expressões utilizadas em diferentes regiões do Brasil. Ok? Muito bem. Quem gabaritou, parabéns. Quem não gabaritou, pode fazer a sua correção, tá? Vamos embora. Olha só. Justificativa do gabarito. As gírias são utilizadas em diferentes regiões do Brasil e podem ser compreendidas a partir do seu contexto de aplicação. Tá? Questão número 2. Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Ok? Coutrinho, tiramos aí, né, do livro Coutrinho, e a nossa fonte está disponível para você. Comando da questão. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um ou a. Letra A. Contexto social histórico. B. Diversidade técnica. C. Descoberta geográfica. D. Apropriação religiosa. E. Contraste cultural. A, B, C, D ou E. Qual o X da questão, galerinha? É claro, né, que nós temos o nosso gabarito disponível, letra A. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico. Ok? Vamos lá. Por que a alternativa A? O texto ele é marcado por um tipo de variação linguística identificada como o quê? Como histórica, né? Diacrônica. Esse tipo de variação é marcada pelo desenvolvimento da língua ao longo do tempo, tal como o que aconteceu com o português medieval até o português atual. O texto ele mostra como a palavra mandinga era designada, né? Como a denominação, como foi sendo aí modificada. Aí a palavra se tornou, porque e como se tornou, a palavra acabou virando, né? Então, ou seja, toda essa explicação, né, entre parênteses, é o passo, né, o caminho que essa palavra teve historicamente,
até chegar a esse sinônimo atual, tá? Beleza? Vamos lá, então, adiante. Questão número 3. A letra musical abaixo se compõe de alguns registros de variação linguística. Identifique-os tecendo um comentário acerca do referido assunto, levando em consideração os aspectos trazidos pela linguística, em se tratando de tais variedades. O texto aí tem o título Cuitelinho. E esse foi retirado aí, né, da obra Folclore Recolhido por Paulo Vansolini e Antônio Xandó. Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia, lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Ai, ai. Comando da questão não, você tem que trazer o que aí? Você vai colocar, né? Você vai identificar, já foi afirmado no início que nós temos aí variação, né, linguística. E aí qual? Né? Você teria que fazer esse apanhado, analisar e aí chegar à conclusão para o seu gabarito, né? Então você tem que fazer um comentário sobre. Então nós vamos deixar aqui o nosso para você fazer aí a constatação do seu. Será que você chegou ao gabarito oficial? Vamos lá. Olha só, analisando o texto em referência, percebemos que o mesmo há uma variação regional relacionada ao termo que cuitelinho, né? Como também um forte predomínio da variação cultural, pois o mesmo não se adequa à norma padrão da língua. A letra musical é um típico exemplo de que para o sociolinguístico não existe a noção de certo ou errado, tá? Existe sim diferentes falas, desvios linguísticos concebidos de maneira errônea pela gramática tradicional, ok? Muito bem. Olha só, então, se você não conseguiu chegar, né, a esse gabarito, mas explicou com suas palavras, principalmente essa questão, né, do certo e errado, e se você conseguiu perceber pelo termo cuitelinho, já essa variação, tranquilo, não, professora, eu não consegui fazer igual, não tem como fazer igual. Esse gabarito é para você, para dar suporte à sua resposta, tá bom? Mas se não chegou também, nem perto, calma, volta lá na aula, né, para você aí conseguir reler, rever, e aí sim formular a sua resposta, o seu comentário sobre esse texto, sobre a letra aí da música, ok? Muito bem, vamos lá então para a nossa próxima questão. Todo mundo aí acompanhando, não fica triste, tá? É assim mesmo, vamos juntos, vamos lá. Uma questão aí que a gente retirou do Enem sobre variação linguística, né? O Enem cobra bastante aí variação linguística. 2 questões sempre caem, né? Mas nunca tem uns 4 Enem que temos aí mais de 2 questões cobradas aí sobre variação linguística. Vamos lá então. O título, Até Quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, você pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí, que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. E esse recorte a gente trouxe, né, daí de Gabriel Pensador, a obra dele, Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Gabriel Pensador aí com a sua construção poética. Vamos aí ao comando da questão. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, letra A, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet? B, um cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas? C,
tom de diálogo pela recorrência de gírias? D, espontaneidade pelo uso da língua coloquial? E, originalidade pela concisão da língua? E aí, A, B, C, D ou E? Nosso gabarito é letra D, né? A gente viu ali que é a linguagem coloquial, né, que Gabriel Pensador utilizou, ou seja, nós vemos aí a espontaneidade, né, marcada pelo discurso aí no texto, que nada mais é um rap, tá? Muito bem, então o gabarito pronto, né, aí liberado para você. Vamos aí agora para o nosso momento aí, se liga no Enem. É o nosso momento em que você vai fazer o treino, né? A gente sempre fala, aluno treineiro é aquele que está exercitando conforme o Enem cobra aí na avaliação. A gente trouxe um texto, né? E o título e o comando da questão, vamos aqui para você chegar no seu gabarito. Então vamos fazer essa leitura juntos. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste. É um bom exemplo dessa construção. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma em que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão de superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani e nhen significa falar. Comando da questão. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com A. Registro do inventário do português brasileiro. B. Justificativas da variedade linguística do país. C. Influências da fala do Nordeste no uso da língua. D. Explorações do falar de um grupo social específico. E. Representações da mudança linguística do português. E aí, aluno terceirão mediação, o X da questão foi a letra A. Então, corre para o abraço, é isso mesmo, você gabaritou, né, a questão do Enem, você fazendo já esse treino. E é claro que se você agora gabaritou, vai conseguir, né? Percebam que veio com um texto extenso, né, cansativo. Não, faça aí esse treino que você vai chegar lá, vai se dar bem, ok? E chegou o nosso momento da gente conversar sobre o Clube de Leitura. O Clube de Leitura traz aí para você a obra de Jorge Amado, Capitães da Areia, né, onde nós sempre vamos aqui indicar esta leitura um pouco direcionada. E aí a gente diz que é um exercício, né, da unidade 2, então não deixe para depois, não deixe para a última hora. Você se organiza, busque seu melhor momento para você fazer a leitura, correto? Muito bem, assim a gente vai encerrando esta aula com a mensagem, é claro, vamos juntos, acompanhe aí. Aula de português, a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Olha só, isso é de Carlos Drummond de Andrade. Valeu, até a próxima!